Os fatos relevantes dos fundos imobiliários. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que aconteceu de relevante essa semana que os fundos imobiliários divulgaram ao longo dos últimos 7 dias. Eu vou traduzir esses fatos relevantes, porque assim fica mais fácil de entender. Eu tenho certeza que se você já parou para ler um fato relevante, você já terminou de ler um e não conseguiu entender nada do que estava escrito lá. Então fica aqui comigo, porque eu te conto tudo o que aconteceu, te explico direitinho e ainda te dou a minha opinião sobre ele. Será que aquilo é bom pro fundo? Se não é, é realmente relevante e importante aquilo? Sim ou não? Então fica comigo depois da vinheta que eu já volto com os fatos relevantes. Maravilha! Então vamos lá, antes de mais nada, eu sou Marcelo Fai, esse é o meu canal do YouTube. Se você já vem por aqui, já assistiu algum vídeo meu e gostou dele, por favor, inscreva-se aqui no canal, ativa a sinetinha para ser avisado quando eu postar um novo conteúdo por aqui. Se você está assistindo pela primeira vez, então veja, no momento que você estiver gostando do que você está assistindo, então, por favor, faça isso. Você também ajude essa informação a chegar a mais investidores. Bem, vamos lá, vamos para os fatos relevantes que aconteceram da semana. O primeiro deles é o do Versalhes, VSLH11. Ele divulgou o fato relevante dizendo que ele está renunciando parte da taxa de performance devida neste primeiro semestre de 2022, tá? Então, assim, a gestora dele, que é a R Capital, está renunciando 90% da taxa de performance devida nesse primeiro semestre. Tá provisionado lá algo como 3 milhões, 400 e poucos mil reais de taxa de performance aí desse fundo, e a gestora está então renunciando 90% disso, vai ficar só com 10% disso. Para ter uma ideia, esses 3 milhões e pouco por cento do fundo dá mais ou menos 1% do patrimônio do fundo. É bastante coisa, tá? É muita coisa. Bem, vamos lá, vamos seguir aqui para o próximo fato relevante. O próximo é do Pátria, PATC11, Pátria Corporativo. Ele divulga fato relevante dizendo que 2 inquilinos estão desocupando imóveis, rescindindo os contratos antecipadamente. Tá? São 2 inquilinos, eles estão rescindindo esses contratos de locação. A área total, somando esses 2 inquilinos, dá um pouco mais de 1.500 metros quadrados. Isso é bem relevante para o fundo. A gente está falando de mais de 12% da área bruta locável do fundo, né? Como esses contratos têm aviso prévio de 3 meses, mais multa, o impacto negativo potencial, porque pode ser que não aconteça, mas potencial é a partir de novembro. Esses caras estão dando o aviso prévio agora, então tem 3 meses de aviso que eles precisam cumprir, mais multa. Então é como se o fundo estivesse recebendo aluguéis normalmente até novembro. Dali em diante, aí tem um impacto negativo que pode chegar a ser 6 centavos por cota. Por que é um impacto potencial? Porque se o fundo coloca um outro inquilino lá antes disso e o cara começa a pagar, né? Quer dizer, ele bota um cara e não dá carência para esse cara, então não geraria um impacto negativo, ou pelo menos não desse tamanho, poderia gerar impacto até positivo, dependendo do novo valor de aluguel. Mas enfim, se nada disso acontecer, de novembro em diante, há um impacto negativo de 6 centavos por cota já na distribuição do fundo. Vamos lá, outro fato relevante, o RBVA, Rio Bravo Renda Varejo, ele vendeu 2 agências. Lembra que, se você acompanha já essa série, um tempo atrás eu falei que ele anunciou a venda de 2 agências, não falou qual agência era, não falou nada, nem onde ficava, nada, zero, só disse, eu vendi 2 agências. E vou avisar assim que eu puder, quando o negócio estiver concluído, aí eu digo qual é, quais foram as condições e tudo mais. Pois bem, chegou essa hora. Agora ele está me dizendo qual agência vendeu, a quanto foi, como é que foi o negócio. Então vamos lá. As 2 agências são locadas para Caixa, tá? As 2 estão em Minas Gerais, uma em Uberlândia, outra em Belo Horizonte. Bem, a de Uberlândia foi vendida por 12 milhões, e olha só, 110% acima do valor de laudo, do valor de avaliação dessa agência. Então, quer dizer, essa avaliação estava bem abaixo do que o fundo conseguiu vender.
Parabéns para o fundo, e tudo indica que isso é um excelente valor, né? Pô, mais do que o dobro do valor da avaliação. É muito bom. Essa agência, vendida por 12 milhões, gera um ganho de capital de 2,6 milhões para o fundo. Um lucro de 83%, considerando o valor de aquisição dele, que foi lá atrás. Tá? A outra agência, a Belo Horizonte, foi vendida por 12 milhões. Troquei as bolas aqui, tá? Essa agência de Uberlândia foi vendida por 6 milhões, se não me engano. Agora vamos confirmar esse negócio aqui antes que eu esteja passando informação errada adiante. Vamos confirmar isso aqui. Rio Bravo, renda, varejo, cadê você? Vem cá. Vamos confirmar esse negócio para não falar bobagem. Cadê você? Olha aqui, ó. Ah, é isso aí, ó. A de Uberlândia são 6 milhões e a de Belo Horizonte são 12 milhões, tá? Então, apesar de estar aparecendo na tela Uberlândia aqui com 12 milhões, a gente está falando de 6. E sim, ele destrava um ganho de capital de 2,6 milhões. O resto está correto, tá? Bom, a agência de Belo Horizonte, então, vendida por 12 milhões, 16% acima do valor de laudo, um ganho de mais de 4 milhões de reais, um lucro de 60% considerando o preço de aquisição. Combinada, essas duas vendas vão gerar um ganho de capital de 59 centavos por cota ao fundo. Claro que esse ganho é o total, considerando que o fundo tenha recebido todo o valor já em caixa. Parte disso aconteceu agora, outra parte disso vai acontecer ao longo agora do segundo semestre. Então, esse ganho de capital de 59 centavos por cota não vai acontecer todo agora no primeiro semestre, ou seja, não espere dessa transação aqui um grande salto na distribuição do fundo ainda dentro desse finalzinho de semestre. Agora não vai acontecer, parte disso é só para o segundo, beleza? Viver de renda é o seu sonho? Com os fundos imobiliários você pode tornar este sonho realidade. Os fundos imobiliários são o melhor caminho para você receber dividendos todos os meses sem trabalhar. Ah, mas vai! Existem mais de 400 fundos imobiliários. Como é que eu vou saber em qual investir? Ah, pois é. É aqui que eu entro, meu amigo. No meu curso, O Caminho dos Dividendos, eu te levo do zero ao avançado no assunto e ainda te ensino o meu método exclusivo que eu uso para escolher e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado. Já na minha assinatura Método FI na Prática, eu te entrego essas recomendações já prontinhas, com os melhores fundos imobiliários para investir e quanto pagar por cada um deles. Simples assim, sem enrolação, para você não passar nenhum trabalho. Assine já o combo curso mais as recomendações, invista corretamente em fundos imobiliários e veja a sua renda passiva crescer todos os meses. HGLG11 soltou um fato relevante também chatinho de entender esse, mas na verdade o que aconteceu ali é muito simples, tá? Ele fez uma aquisição de um imóvel, lá atrás, na aquisição desse imóvel, ele tinha ficado de pagar um prêmio para o vendedor caso o imóvel performasse bem, simples assim. Ao mesmo tempo que o vendedor tinha ficado de pagar para o HGLG uma renda mínima garantida de X. Ou seja, o vendedor estava querendo vender por um preço alto e o HGLG deve ter dito o seguinte: meu amigo, não vou te pagar isso tudo aqui sem ter certeza do que vai acontecer com esse imóvel. Vamos fazer o seguinte, se ele performar bem eu te pago mais, beleza? Pô, fechado. Agora é o seguinte, se ele performar mal, vendedor, tu vai me garantir uma renda mínima aqui por um período X. Combinado? Combinado. Provavelmente o vendedor, confiante no imóvel que estava vendendo para ele, disse, ó, tudo bem, eu de certo que provavelmente eu não vou precisar pagar grandes rendas mínimas para você e ainda vou receber um bom prêmio. De fato, é isso que aconteceu e agora os dois sentaram na mesa e anteciparam esse fechamento de negócio, tá? Então, assim, o fundo, ele tinha ficado de pagar essa parcela variável, ele está trazendo isso para cá. Quais eram as condições para que ele pagasse esse prêmio? Era que o fundo tivesse pelo menos 80% da sua área bruta alocável já com algum inquilino lá dentro, pagando um aluguel de R$ 45 por metro quadrado ou mais do que isso.
tá? Então, isso de fato aconteceu, mas como aparentemente ainda estava em período de carência, esse recebimento ainda não tinha um efeito caixa, né? Mas certo que o vendedor faria jus ao recebimento desse prêmio, provavelmente sentaram na mesa, ó, vamos antecipar isso aí, fazer um bem bolado aqui, e assim fizeram. Então o fundo pagou o que ele já teria que pagar de qualquer forma, só que ele pagou antes, tá? E ainda assim, mesmo que esteja alocado, isso está em período de carência, e aí estando em período de carência, o inquilino, apesar de estar lá e comprometido em pagar mais do que esses R$ 45 por metro quadrado lá, ele ainda não está desembolsando isso, então o vendedor continua pagando a renda mínima garantida, combinada com o fundo até que esse período de carência termine, tá? Então é isso. Simples assim, não tem muito mistério. A redação tá complicada de entender, mas o entendimento é esse. Certo? Maravilha, gente. Então, sim, c'est fini. Era isso que tinha essa semana. Não houveram muitos fatos relevantes, mas são esses aí, alguns interessantes, outros nem tanto assim. Obrigado por ficar comigo até aqui e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Grande abraço e até mais. Tchau.